Fala, torcedor vascaíno, o Vasco segue interessado na contratação do atacante Rony, do Palmeiras. E o Brian Rodrigues, a situação, a novela do atacante uruguaio que joga no América do México. O Vasco quer contratar o jogador, quer comprar o jogador, só que o América não está facilitando tanto. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação e o desejo do jogador também a vir jogar no Brasil. É um ponto muito importante nessa história. E o nosso lateral esquerdo, jogador da base, uma joia, uma promessa do Vasco, Leandrinho. Vai ser vendido, vai ser emprestado, como que vai ser? Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio aqui, que tem uma informação importante pra gente falar nesse vídeo, beleza? Primeiramente, se está chegando agora no nosso canal, não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante e ajuda pra caramba. Tamo junto? Vamos bater a meta aí de 25 likes nesse vídeo. Tamo junto, gente, abração. Então é isso. Vamos para a primeira informação, que é sobre a situação do atacante Rony, do Palmeiras. Segundo o NTCast, apuração NTCast, Rony segue em pauta no Vasco. De acordo com a nossa apuração, o Vasco segue interessado no Rony e acredita que pode fechar com o atacante nesta janela de transferências. As partes continuam conversando, podemos dizer que é sonho do Pedrinho para esta temporada. Então, segundo o NTCast, é mais ou menos que o Rony é um sonho para o presidente Pedrinho, que ele venha para o Vasco da Gama. Vale dizer que o interesse no Rony não impossibilita a chegada do Brian Rodrigues, que é o atacante uruguaio que o Vasco está muito interessado, que é comprar o jogador no América do México, só que o América do México não está facilitando tanto. A gente vai falar um pouquinho sobre essa situação também. O mundo ideal para o departamento de futebol é contratar os dois e vai em busca disto. Há um dinheiro guardado para investimentos. Além disso, o gigante da colina quer incluir jogadores na operação com o América do México. Então o Vasco quer comprar o Brian Rodrigues, só que o Vasco quer incluir jogadores nesse negócio também, para tentar, para ver se facilita um pouquinho, ver se o América dá uma facilitada nessa, o Vasco oferecer alguns jogadores. Nomes como Jean David, que já jogou no México também, jogou no Toluca, Maxime Domingues, que jogava lá no Portugal e na Suíça também, e o volante que foi contratado na última temporada, no início da última temporada, Juan Esforza, o argentino, que era uma promessa, uma joia, querendo ou não, só que não deu certo. São alguns nomes de exemplos de atletas que estão disponíveis para serem utilizados como moeda de troca. Então, o Vasco quer contratar muito o Brian Rodrigues, que é um atacante uruguaio, que joga muita bola realmente, é um baita de um jogador, só que o valor dele é muito caro. O Vasco tem um dinheiro guardado para investimentos, segundo a matéria, só que obviamente não vai torrar tudo em contratações, Então o Vasco tem que saber jogar o jogo. O Vasco tem que saber negociar. Não adianta você ter 60 milhões nos seus costas e vai gastar 60 milhões no jogador. Dá para você envolver jogadores que não servem no nosso elenco? Dá, pô. Dá para você envolver um Juan Esforza, por exemplo, que é um jogador jovem, um jogador argentino jovem, que o pessoal falava que era uma promessa e tudo mais, só que acabou não vingando no Vasco da Gama. Pode vingar em outro clube, um jogador jovem que querendo ou não, tem suas qualidades, e pode melhorar os seus defeitos, etc. É um jogador ali que pode melhorar cada vez mais. Então, tem Vasco em saber jogar o jogo, não é só você pagar 60 milhões e pronto. Daí vem Brian Rodrigues, não é assim que funciona. O Vasco pode oferecer jogadores aí nesse negócio para ver se o América do México facilita, que é importante falar sobre esse assunto também. Na questão do Palmeiras, há uma chance do atacante Ryan ser emprestado, tá? E o Vasco receber alguns atletas do Verdão. Claro que o clube colocaria um passe fixado altíssimo para negociar a sua promessa. Essa apuração foi dada aí pelo Fábio Torres, tá? Jornalista lá do NTCast, na torcida vascaíno. Então é importante falar sobre esse assunto, do atacante Rony. Por que eu falo isso? Porque, cara, o Rony é um bom jogador, na minha opinião. É um jogador que, se chegasse no Vasco, seria titular, visando que a gente não tem pontas. Os únicos pontos que a gente tem, que é o David e o Watson, os dois estão machucados. O David só volta no meio da temporada e o Watson, a previsão de volta dele é em março, Só que vai ter que passar por outra cirurgia, se não me engano, etc. Então não sei quanto que vai ser a previsão dele de volta, mas são dois jogadores aí que eram titulares na temporada de 2024, só que acabou que teve lesão, E acabou que hoje em dia a gente não tem mais pontos. Os pontos que a gente estava utilizando era Emerson Rodrigues, Jean David, Maxime Domingues, e aí improvisava Pumita na ponta, improvisava Leandrinho, etc. A gente não tem ponto. Afinal de tudo, a gente não tem ponto. O Emerson foi pro Ludogorets, da Bulgária.
O Jean David aí tá como moeda de troca. O Maxime Domingues, cara, me desculpa, mas o jogo de ontem, que fez contra a Portuguesa, é um jogador que a gente vê que não tem tanta qualidade. Ele pode ser esforçado, pode tentar o que for, mas qualidade ele não tem. Você vê que ele errou várias vezes ontem. Então é um jogador ali que pra mim é limitado, tá? Ele pode até permanecer no elenco do Vasco, mas pra mim é um jogador limitado. Pra mim eu não vejo ele como um jogador titular, tá? Então pode ser envolvido nessa moeda de troca também. Então, cara, a gente não tem pontos. O Vasco precisa buscar pontos. Isso é um ponto importante. O Rony, pra mim, seria titular no time do Vasco. Tá? Por mais que ele é criticado no torcedor palmeirense, etc. Pra mim, seria titular no time do Vasco, sem dúvida nenhuma. Só que o problema é, quando ele tava negociando com o Fluminense, ele pediu, se eu não me engano, 1,5 milhão de salário, 1,3 milhão, se eu não me engano. Cara, um jogador como o Rony, me desculpa, mas um jogador que ganhou vários títulos aí com o Palmeiras nos últimos anos, que era titular. Só que pedir 1,5 milhão, 1,3 milhão, cara, é absurdo. O Vasco não tem esse dinheiro para pagar e o Vasco também não contrataria o Rony para ganhar esse dinheiro, tá? É um jogador que seria titular, aprovaria super a contratação dele para vir para o Vasco da Gama, só que pagar mais de R$ 1 milhão do Rony, para mim, se torna que inviável. Eu não contrataria, entendeu? Se o Vasco vai contratar ou não é outros 500, mas eu não contrataria. Porque é um jogador que vai melhorar nosso ataque, só que 1,3 milhão é um salário muito alto. Pra você ter noção, o salário do Paê hoje é 1,5 milhão. O salário do Coutinho é 1,3 milhão, se não me engano. Ou acho que é invertido no caso, 1,5 milhão do Coutinho. Não, acho que é o Paê ganhou mais dinheiro no Vasco. É o que tem o maior salário. Enfim, parecido com esses jogadores, né? Que são jogadores de nome. O Coutinho foi contratado recentemente. Pô, a gente duplicou o número de sócios. Tinha 30 mil, foi pra 60 e pouco. Encheu o seu januário com a apresentação do jogador, venda de camisa, etc. O Rony não vai ter isso. O Rony vai ser um jogador, vamos dizer, qualquer. É um jogador de qualidade, só que um jogador qualquer. Não vai ser igual um Coutinho, igual um Paê, que lotou o aeroporto lá às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, como foi a chegada do Paê. Então não vai ser esse jogador de nome, né? Então 1,2 milhão, 1,3 milhão, 1,4 milhão, não vai acontecer isso. O Rony não vai vir pro Vasco pra ganhar esse dinheiro, tá? Pode colocar isso na cabeça de vocês, mas segue em pauta aí na diretoria vascaína, né? Então é um ponto importante pra gente saber. Outro ponto aqui importante, né? Segundo o Atenção Vascaínos, quer vir Edgardo Lazálvia, né, agente do uruguaio Brian Rodrigues, confirma que as diretorias de Vasco e América do México prosseguem na tentativa de fechar a negociação pelo jogador. La Sálvia informa que o interesse do jogador é muito grande de jogar no Brasil e depois de estar próximo em 2024 com o Corinthians, a chance do Vasco é bastante atrativa. La Sálvia, no entanto, afirma não ser um negócio fácil pelo prestígio do jogador no México e que somente por investimento alto aconteceria a venda. Hipótese de envolver algum jogador do Vasco no negócio está aparentemente descartada. Então é importante a gente saber sobre isso. Porque a gente leu na matéria anterior de que o Vasco estava buscando também envolver alguns jogadores no negócio com o Brian Rodrigues. E aí a gente leu uma matéria agora do Atenção Vascaínos falando que praticamente está descartada essa hipótese de envolver algum jogador no negócio, né? Então é algo ali que o Vasco tem que saber jogar o jogo. Esse é o ponto. Se o Vasco quer contratar jogadores que vão vir para melhorar o elenco mesmo, o Vasco tem que saber jogar o jogo. Porque se você for parar para pensar, todas as contratações do Vasco que vieram até agora foram tudo de graça. Maurício Lemos, Daniel Fusato, Tietê, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, foram tudo de graça, tá? Então o Vasco não gastou dinheiro nenhum em contratações. E aí o Vasco deve estar com dinheiro guardado, obviamente, para investir em alguns jogadores aí. E espero que seja pro ataque, porque a gente precisa contratar. Já começou o Carioca, o time principal já tá jogando e a gente não tem pontas. A gente precisa contratar, tá? Então, alô Marcelo Santana, vamos trabalhar porque a gente tá precisando. A gente precisa de pontas. Não só pro Carioca, tá? Não tô ansioso pro Carioca, nada disso. Só que a gente precisa de pontas logo, para se adaptar, para entrar em ritmo, né? Então é algo importante ali em treinar com grupo e etc, tá? Outro ponto aqui agora, tá, gente? É sobre o Leandrinho, que é um jogador que, vamos dizer, uma promessa, uma joia do Vasco, pode ser tratado dessa maneira. É um jogador que joga numa posição que, hoje em dia, vamos dizer, no futebol mundial é uma situação bem precária, né? Uma posição ali bem precária, que é lateral esquerda e lateral direita. É difícil encontrar jogador bom nessas posições. E o Leandrinho está de saída do Vasco em uma operação de US$ 5 milhões, que é cerca de 29,5 milhões de reais.
O Al-Shabaab pagará 500 mil dólares, cerca de 2,9 milhões de reais, pelo empréstimo até maio e terá uma cláusula de obrigação de compra de 3,5 milhões de dólares, que é cerca de 20,7 milhões de reais, com o pagamento à vista, tá? Então nada de parcelado. Os árabes também perdoarão a dívida do Vasco referente a Paulinho Paulo, que é de 1 milhão de dólares, que é cerca de 6 milhões de reais, 5,91 milhões de reais. Essa informação foi dada aí pelo Vene Casagrande, tá? Que é um parceiro ali do Lucas Pedrosa, que cobre o Vasco da Gama. Então, cara, coisa que está acontecendo no Vasco, né? A gente está ganhando, vamos dizer, o Leandrinho ele pode ser vendido por mais, obviamente, né? O Wesley no Flamengo não jogava nada. Ele começou a jogar bola e hoje em dia o Flamengo recusou uma proposta recentemente de 100 milhões de reais pelo Wesley, né? Então, o Leandrinho ele tem um futuro, cara, que pode ser brilhante pela frente. Um jogador que é convocado para a seleção sub-20 brasileira, sub-17, seja o que for, todas as categorias de base. E pode dar certo. Só que o Vasco é diferente do Flamengo. O Flamengo hoje em dia não tem problema financeiro. O Vasco tem problema financeiro. Então, se chegar uma proposta de 50 milhões agora pelo Leandrinho, o Vasco vai vender, porque precisa do dinheiro. Se chegar uma proposta de 50 milhões pro Leandrinho que fosse no Flamengo, o Flamengo não ia liberar, porque o Flamengo não precisa de dinheiro assim. Então, são situações diferentes, né? Então, é um negócio importante pra gente falar, porque querendo ou não, é uma promessa, é uma joia do Vasco, né? Que provavelmente possa ser vendido, vai ser emprestado inicialmente, mas pode ser vendido futuramente. Então, é algo ali importante pra gente falar sobre esse assunto, né? E é uma posição que, vamos dizer, precária. Então, cara, se o Leandrinho for vendido ou emprestado, pode esquecer da hipótese de Lucas Piton ir para algum time. Porque se o Vasco vai emprestar o Leandrinho para a Arábia, o Vasco não vai contratar, não vai vender o Lucas Piton também. Só se tiver uma proposta astronômica, aí vai vender, né? Mas inicialmente, você pensando, Leandrinho vai sair, renovou com o Vitor Luiz para ser o reserva. E aí você vai deixar o Lucas Piton também no elenco, né? Então é um ponto importante pra gente falar nesse vídeo. Beleza? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso. As informações do dia de hoje do Vasco. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal que é muito importante. Ajuda pra caramba no nosso canal e também no nosso conteúdo. Tamo junto? Abraço, gente. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Abraço. Tamo junto.